Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? O Hora de Aprender de hoje é sobre história, então vamos começar. Na atividade anterior, você aprendeu sobre os índios que habitavam o território brasileiro quando os portugueses chegaram e conheceu as mudanças e conflitos que surgiram entre eles nesse período. Na atividade de hoje, você vai aprender sobre a chegada dos índios na nossa região, em São José dos Campos, no período do Brasil Colônia. Também vai entender como essa migração dos índios para cá contribuiu para a história da formação da nossa cidade. A história da nossa cidade começou na época do Brasil Colônia. Como vimos na aula passada, nessa época o Brasil era colônia de Portugal e a principal atividade econômica era a extração do pau-brasil. Para extrair o pau-brasil, os portugueses precisavam da mão de obra dos índios e, para conseguir isso, eles os escravizavam. Para fugir da escravidão, os índios começaram a migrar para o interior. Uma das nações indígenas que foram para o interior foi a dos Guaianazes. Esses índios saíram de São Paulo, que na época chamava São Paulo de Piratininga, e vieram para a nossa região. Eles ocuparam um território às margens do Rio Comprido, entre a divisa da nossa cidade e onde hoje é a cidade de Jacareí. Essa é uma imagem que mostra aqui, os índios guaianazes. Mas não foram só os índios que migraram para cá. Os jesuítas também vieram para a nossa região nessa época. Eles eram portugueses que tinham como missão ensinar a religião católica para os índios. E foi o padre jesuíta José de Anchieta, junto com outros jesuítas, que fundou a aldeia do Rio Comprido. Porém, a região escolhida para instalar a aldeia não era muito segura, pois não permitia que eles se defendessem de maneira adequada. Então, eles decidiram mudar a aldeia de lugar, para um lugar mais seguro, mais alto. Assim, eles levaram os indígenas para onde hoje está localizada a Igreja Matriz de São José dos Campos, e ali a aldeia permaneceu e cresceu. Aqui nessa imagem a gente pode ver então a Igreja Matriz de São José. Foi a partir da Igreja Matriz que a nossa cidade foi crescendo e se desenvolvendo. Nessa outra imagem da Igreja Matriz, então, a gente pode ver esse crescimento, que agora aqui em volta já tem outras construções, né? Antes não tinha, no começo, quando eles trouxeram a aldeia para cá. Em 27 de julho de 1967, a aldeia do Rio Comprido deixou de ser aldeia e passou a ser uma vila. Nessa época, o seu nome mudou para Vila de São José do Paraíba. Em 22 de abril de 1864, a vila virou cidade. E em 1871, por estar numa região coberta por extensos campos verdes e muitas belezas, nossa cidade recebeu o nome de São José dos Campos. Durante o seu crescimento, o nosso município passou por 3 períodos distintos: ciclo da agricultura, fase sanatorial e fase industrial. Mas essa evolução vamos estudar na próxima aula. Aqui nessa imagem a gente pode ver então como que foi esse crescimento de São José. Então no começo só tinha lá as construções em volta da igreja, depois foi ampliando. Essa aqui é uma imagem da antiga Câmara Municipal, aquela que fica ali no centro da cidade, na frente da Praça Afonso Pena. Aqui a gente tem uma outra imagem, olha como aqui a cidade já estava bem maior. Aqui também é perto da igreja, aqui é o mercado municipal. Então, essa imagem mostra bem isso. Primeiro tinha as construções só próximas da igreja, depois elas foram ocupando outros espaços, né? Olha como aqui já parecia bem mais casas, né? Então foi crescendo a cidade e tudo começou ali, em volta da igreja matriz. Essa já é uma foto da Praça Afonso Pena. Olha como a Praça Afonso Pena era antes. Hoje ela é uma praça assim com bastante árvore, né? Mas no começo ela era assim, ó. E aqui uma foto um pouco mais recente,
que é a foto do aeroporto de São José. Então, para a gente ver como que a cidade foi crescendo, né? Ela tinha poucas construções, poucas casas, e agora hoje ela é assim, ó, com um monte de prédio, algumas áreas verdes, né? E foi assim, então, que foi desenvolvendo a nossa cidade. Essa foi a Hora de Aprender História de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, leiam os textos com muita atenção e façam as atividades. Até a próxima!